Você sabia? O Brasil tem 35 milhões de trabalhadores registrados em carteira, que por obrigação legal passam por avaliações dentro dos programas de medicina do trabalho. Agora imagine o que podemos fazer por eles, o que podemos fazer pelo Brasil. Nós imaginamos. Conheça a AGSSO, Associação de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. A nossa missão: obter a excelência nos serviços de gestão de segurança e saúde ocupacional prestados pelas empresas do setor, para sermos protagonistas nos esforços para a redução dos índices de doenças e acidentes de trabalho em nosso país. Como? Promovendo a motivação e o engajamento com a empresa, a integração e a melhoria do clima organizacional, o comparecimento ao trabalho e menores taxas de absenteísmo, maior produtividade e melhores negócios. Motivação, integração, comparecimento, produtividade. O resultado é mais qualidade de vida para o trabalhador e sua família. Nós somos uma associação de líderes. As maiores empresas do setor de saúde e segurança ocupacional. Uma associação para liderar o segmento rumo a grandes melhorias. Para você, para o trabalhador, para o Brasil. A GSSO, a saúde e a segurança em primeiro lugar. Saiba mais acessando nosso site agsso.org.br. Bem, o desafio, né, que me foi pautado era falar sobre a questão da revisão das NRs e as perspectivas para 2021. Eu confesso que sempre que vou fazer qualquer tipo de apresentação, eu busco trazer uma contextualização macro, de modo que todos possam entender o momento atual, entender o que nos trouxe para este momento e apontar a direção que nós devemos ir, para a direção em que nós estamos caminhando. Tá? Então, mais do que falar novamente sobre calendário de NR, agenda regulatória, mais do que falar sobre esses aspectos, né, citar especificamente alguma questão específica de NR1, de gestão, tudo isso eu tenho certeza que aí na sequência nós vamos ter aí o colega Carlos Eduardo e o Mauro Miller, que vão abordar com essa profundidade. Então, enquanto subsecretário de Inspeção do Trabalho, eu vou tentar passar para vocês um pouquinho de uma visão mais macro de onde esse tema está inserido e qual o contexto de inserção desse tema na sociedade brasileira, na sociedade e no mundo hoje. Então, vamos lá. A gente fala muito de revisão de NR, e esse é um tema que foi fortemente pautado aí desde 2019, né? Por mais que a gente saiba que esse já é um trabalho que é feito de forma tripartite de longa data, lá, né, desde lá da década de 90, essa questão do processo de revisão das NRs a partir de 2019 ganhou um grande destaque. E acabamos falando muito de revisão de norma, e às vezes alguns perdem o foco sobre qual que é o nosso real objetivo. Então, o nosso real objetivo é mais do que rever as normas, é mais do que ter um conjunto normativo racional, inteligente, desburocratizado e que, de fato, promova melhoria nos ambientes de trabalho. O nosso grande objetivo, o que nos move, é a busca por uma efetiva redução dos acidentes de trabalho que acontecem em nosso país. E, como consequência dessa redução dos acidentes de trabalho, trabalhamos também pela promoção do trabalho decente. Mas o que seria esse trabalho decente? Quais os benefícios disso? Trabalho decente é conceituado pela Organização Internacional do Trabalho como aquele trabalho produtivo e de qualidade, trabalho que é adequadamente remunerado,
e um trabalho exercido em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Segurança e dignidade. Então, é importante termos em mente que o que almejamos é alcançar o trabalho decente para todos os nossos trabalhadores, para todo o nosso conjunto, para todo o nosso país. O trabalho decente também é condição fundamental para superação da pobreza, para redução de desigualdades, garantia de governabilidade democrática e desenvolvimento sustentável. Então, as normas regulamentadoras são parte desse caminho que nos levará à promoção do trabalho decente, que nos levará a superar a pobreza, a reduzir desigualdades e ao desenvolvimento sustentável. E a questão do trabalho decente é algo que tem ganhado cada vez maior força, né? E aqui eu trago para vocês, destacando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU de número 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. É a junção dessas duas vertentes, dessas duas dimensões. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. E segurança e saúde no trabalho é condição fundamental para a garantia desse trabalho decente, para a garantia desse crescimento econômico sustentável. Está também, essa pauta, está também muito presente, muito fortemente presente no âmbito da OCDE. Então, tem diversas publicações da OCDE que abordam a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, nos quais estão inseridos o trabalho decente. E isso não é somente coisa, né, de organismos internacionais, pautas de organismos internacionais. Nós tivemos aí, no ano passado, a publicação do decreto número 10.531 de 2021, que instituiu a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil no período de 2020 a 2031. O principal objetivo desse decreto e dessa estratégia é definir a visão de longo prazo para uma atuação estável e coerente dos órgãos e das entidades da administração pública federal. Atuação estável e coerente. É isso que estamos construindo em todo o processo de revisão das NRs. E qual que é o desafio disso tudo? Efetivar os direitos humanos fundamentais e a cidadania, e aí, dentro do rol desses desafios, está lá, fortalecer os mecanismos de combate ao trabalho escravo infantil e de acesso ao trabalho decente para todos. Segurança e saúde no trabalho está intimamente ligada, está intimamente relacionada com a efetivação dos direitos humanos fundamentais, da cidadania. Então, todo o processo de revisão das NRs passa por essas questões. Além disso, está muito em voga a agenda ESG, Meio Ambiente, Social e Governança. Essa é uma agenda que quem acompanha aí mercado financeiro, Banco Central, enfim, a questão das práticas ambientais, sociais e de governança das organizações é algo que tem se tornado cada vez mais forte e tenho certeza que isso vai ser muito presente na próxima década, né? Vivemos todo aí um contexto de pandemia, de dificuldades relacionadas à pandemia, e tenho certeza que na próxima década essa agenda, né, de meio ambiente, social e governança dentro das organizações vão ganhar cada vez mais força. E por que eu estou falando tudo isso, né? Porque daquela primeira tela que eu falava em, olha, redução de acidentes de trabalho, promoção de trabalho decente, as normas regulamentadoras, elas são parte desse processo que nos leva a atingir o objetivo desejado. Então, aqui eu expandi um pouco essa nossa seta e nós poderíamos ter diversas outras etapas, diversos outros quadradinhos aqui. Então, a revisão das NRs é um passo para nós atingirmos os nossos objetivos. Precisamos construir estratégias de implementação dessas NRs,
Por quê? Não vai adiantar ter um conjunto normativo moderno, mais o melhor conjunto normativo do mundo, se a gente não tiver estratégias efetivas de implementação. Precisamos avançar nos diálogos setoriais, no diálogo com a sociedade. E essas novas ferramentas, como a que nós estamos usando aqui hoje, é um importante mecanismo para que possamos ter uma sinergia de esforços que nos levem efetivamente à redução dos acidentes de trabalho. Esse é o nosso grande objetivo. E aí, mirando esse nosso objetivo e falando um pouquinho mais especificamente sobre a questão do processo de revisão das NRs, esse é um processo que a gente conduz ali desde 2019, mas é um processo, como eu disse, CTPP existe aí desde 1996. As primeiras experiências tripartites foram ali em 93, 94. Então, é um processo que tem uma maturidade muito grande. Nós temos registros em atas da CTPP de 2007, senhores, que já se falava da necessidade de simplificar e desburocratizar as nossas NRs, da necessidade de harmonizar as normas. Isso ata de 2007. Ao longo de toda a década de 2010, ao longo de toda essa década, em diversos momentos, conforme registros em ata da CTPP, todas as bancadas, bancada de governo, de trabalhadores e de empregadores, pautavam a necessidade de se promover um processo racional, sistematizado e organizado de revisão de todo o nosso conjunto normativo de segurança e saúde no trabalho. Então, nesse contexto, nós tivemos ali em 2014, 15, mais ou menos, um projeto inserido, um trabalho que foi inserido no âmbito de um projeto Brasil-União Europeia, no Diálogos Setoriais Brasil-União Europeia, em que nós podemos aprofundar a discussão sobre o processo de normatização. Na sequência disso, nós tivemos ainda um colega que trabalha efetivamente, trabalha muito nesses nossos grupos, fazendo uma dissertação de mestrado aprofundando essas discussões sobre o processo de revisão das NRs. Então, foi todo um acúmulo de conhecimento que nos possibilitou a chegar no momento de 2019 e iniciar todo esse processo. Isso sem falar nas nossas comissões nacionais tripartites temáticas, nas quais havia grande acúmulo de conhecimento técnico especializado sobre as NRs. Então, o processo, e aí falando em perspectivas para 2021, nós seguiremos com um processo com diretrizes claras, que é simplificar, desburocratizar e harmonizar as nossas NRs, sem jamais deixar de lado a necessária proteção ao trabalhador, buscando normas modernas e racionais. É um processo transparente, né? Nós fazemos aí audiências públicas, consultas públicas, toda a construção tripartite é realizada no seio da CTPP. Além disso, estamos fazendo, iniciamos ali no final do ano passado, as tomadas públicas de subsídios para a identificação dos problemas regulatórios, ou seja, nós estamos acrescentando uma etapa e possibilitando que a sociedade nos aponte os problemas regulatórios. Isso é uma fase prévia à própria construção do texto normativo. Então, isso só reforça o nosso compromisso com a transparência, com a responsabilidade técnica e com a condução correta de todo esse processo de revisão do nosso marco regulatório de segurança e saúde no trabalho. Especificamente, em relação a esse processo, o objetivo é termos um sistema normativo íntegro, harmônico, moderno e com conceitos claros, que nos possibilite reduzir a quantidade de acidentes e doenças ocupacionais, que garanta proteção e segurança jurídica para todos, garanta proteção e segurança jurídica para trabalhadores, empregadores e operadores dessas normas. A clareza, a precisão de um texto normativo é fundamental para trazer esse tipo de garantia. E também para que favoreça geração de emprego e renda, especialmente nesse momento tão difícil pelo qual passa o país e o mundo.
aqui no âmbito dos processos, né, nós já tivemos aí a conclusão das dos processos de revisão das NRs 1, 2, 3, 7, 9, 12, 15 e 16 eu coloco com asterisco, porque foram ou alteração em anexos ou ajustes pontuais. Revisão geral da NR 18, DNR 20, 24 e 31. E em todas essas normas, nós alcançamos praticamente 100% de consenso, né? Acho que de todas essas, em 10 foi 100% de consenso, e onde não foi consenso pleno foi acima de 95% de consenso. Isso mostra o quê? Responsabilidade técnica na condução e na construção, no diálogo com trabalhadores e empregadores. E aí, não vou ficar me estendendo aqui, mas nós temos diversos exemplos de que é possível construir normas mais racionais, modernas, normas que previnam o melhor acidente, que não precarizem nada o trabalho, a condição de trabalho para o trabalhador e que tenha redução de custos. Então, é possível, dentro de racionalidade e inteligência, combinar aí a questão da necessidade de estímulos ao crescimento econômico com a necessária proteção do trabalhador. Tá? Em relação a 2021, né, as nossas perspectivas, nós temos aí a agenda regulatória da CTPP, que é uma agenda regulatória pública, está no nosso site, no site da Inspeção do Trabalho, e é uma agenda que ela não é estanque, é uma agenda que constantemente estamos em diálogo com as bancadas de trabalhadores e empregadores, promovendo os ajustes necessários. Por quê? Porque há responsabilidade no amadurecimento das discussões técnicas realizadas. Então, essa é uma agenda, é uma perspectiva, é o que nós almejamos, mas eventualmente podem ser necessários ajustes, como já promovemos em outros anos e já promovemos também nesse ano. Como próximos passos, eu destaco aí, nós estamos na fase final de revisão da portaria 1224. Essa portaria, a portaria que estabelece o rito da CTPP, estamos fazendo uma revisão desta portaria, adequando a mesma ao decreto número 10.411 de 2020, que disciplinou o uso da análise de impacto regulatório no âmbito da administração pública. A análise de impacto regulatório, no âmbito desse decreto, ela passa a produzir efeitos para o Ministério da Economia, logo, para nós, a partir do dia 15 de abril. Então, nós estamos aí revisando a portaria e harmonizando os termos desta portaria com o decreto 10.411, que traz aí os requisitos da análise de impacto regulatório, traz todo um detalhamento da análise de impacto regulatório. Tá? Em relação a essa portaria, da mesma forma, nós submetemos essa portaria para análise da CTPP na nossa última reunião realizada e tivemos aí consenso nela em praticamente todo o texto, só teve um artigo específico sobre normas de natureza administrativa que não houve consenso quanto à sua redação. Tá? Em linhas gerais, o próximo passo em termos de CTPP, próxima reunião, será nos dias 11 e 12 de maio, né? 11 e 12 de maio está agendada a próxima reunião da CTPP, no qual estão na pauta as discussões finais, digo finais porque NR 5 e 17 já foram objeto de discussão na CTPP em algumas reuniões, então teremos aí a discussão final das NR 5, que é a da CIPA, 17, que é a ergonomia, 19, que trata de explosivos, e 30, que é do trabalho aquaviário, né? Então, até essa ocasião, nós já teremos a análise de impacto regulatório dessas normas elaborada nos termos do decreto 10.411, seguindo lá o que está prescrito no decreto 10.411, e faremos também a discussão final do texto dessas normas, né? Ainda sob a ótica, né, da prevenção de acidentes, da redução dos acidentes de trabalho, eu queria aproveitar, e já encerrando, para não me estender demais, eu queria aproveitar e convidar a todos que nos acompanham, especialmente os nossos anfitriões, os colegas da GSSO, para que nós tenhamos em 2021 uma grande Campate.
Tá aí, o tema da nossa Campat 2021 vai ser Segurança e Saúde no Trabalho, um valor para o Brasil. Então, gostaria de convidar a todos para que se empenhem na Campat, para que façam a adesão das suas organizações à Campat, de modo que nós possamos ter a capacidade de efetivamente levar e transformar e implementar uma cultura de prevenção de acidentes de trabalho no Brasil. Como eu disse, NRs são um meio para que possamos atingir o nosso objetivo, que é a redução dos acidentes de trabalho. E, em relação à Campat, chamo a atenção e desde já convido todos que estão nos acompanhando para que participem da abertura da nossa Campat no dia 7 de abril, às 9 horas, no canal da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho, no canal da ENIT, no YouTube. Teremos a participação do OIT Brasil, do secretário do Trabalho, do secretário especial de Previdência e Trabalho. Então, vai ser um evento muito interessante e que possamos todos agregar esforços para que possamos, enfim, ter uma efetiva redução, uma redução ainda maior dos acidentes de trabalho no nosso país. Senhores, é isso, está aí o meu e-mail, fico à disposição de vocês. Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de estar conversando com todos vocês. Obrigado.